Oi, a gente voltou agora para o segundo bloco, desculpa a demora. A gente agora vai ter a participação da Kátia Borges. Ela é assistente social do campus Quixadá, já participou do evento em outras ocasiões. Oi, Kátia. Olá, boa tarde, Ana Maria. Como você está? Bem, nesta quarentena, estamos todos quarentenados, isolados aqui em nossas casas. E boa tarde, o pessoal que também está acompanhando ao vivo. A gente vai falar um pouquinho hoje, sobre um assunto bem importante, para alguns alunos, que estão vivendo esse momento agora de escolha de curso, de ingressar, na universidade. E aí eu vou falar um pouquinho, da minha experiência, como foi também, porque eu já fui uma jovem com muitas dúvidas sobre o meu futuro. E aí eu vou falar um pouquinho como foi, E também depois que eu entrei na universidade, não mais como estudante, mas como assistente social. E é bem bacana porque, assim, na UFC, a gente tem a oportunidade de conversar com muitos alunos, E aí a gente percebe que essa escolha, ela é uma escolha, assim, que às vezes é difícil para alguns alunos, De modo geral, a gente precisa fazer uma escolha, assim, que é bem definitiva, Que é a profissão que a gente vai seguir, E a gente acaba tendo que escolher isso, assim, quando ainda a gente é muito jovem, Quando a gente ainda é muito verde, tem poucas experiências, E normalmente é uma escolha difícil, e aí a gente vai conversar um pouquinho, sobre isso. Inclusive, gostaria de saber, quem já escolheu a profissão, quem está aqui porque já decidiu que é isso mesmo que quer, eu quero TI, ou porque ainda está na dúvida, enfim, quem é de outros cursos também, é bacana, porque, como eu falei, não é uma decisão muito fácil. Toma essa decisão, mas, ao longo desse caminho a gente descobre que talvez a outra opção de curso é a que a gente mais gosta, Então podem deixar aí no chat, quem ainda está na dúvida, quem já escolheu. Acho que tem alguns alunos do campus também, Tem alguns alunos do campus, E aí eu sei, porque tem alguns alunos que às vezes me procuram lá na sala, um pouquinho angustiados. Ai, eu entrei em SI, mas aí me descobri, eu sou do time de DD. O que eu faço agora? E aí a gente também fala sempre um pouquinho dessas dúvidas que acontecem, Comigo não foi diferente. Gente, quando eu fui fazer o vestibular, ainda aquele vestibular assim, sabe? Que você tinha que fazer uma prova que acontecia uma vez a cada 6 meses, era por universidade. Então eu fiz uma prova para a UFC, fiz uma prova para a UES, e na época eu meio que fui assim, levada pela minha irmã, na época lá, fazer tipo biologia. Gente, não tenho nada com biologia, mas eu era tão perdida, assim, o que eu queria, os meus familiares, os meus pais diziam assim, não, você não vai enveredar por esse caminho, mas não vai de jeito nenhum. Que aí a minha irmã, eu super jovenzinha, de 16, 17 anos, acabou que ela ficou sugerindo, não, faz biologia, é massa biologia, graças a Deus nunca passei para biologia, fiz assim umas 2 provas, nunca passei, graças a Deus porque eu realmente não tenho vocação nenhuma para biologia. E aí foi bacana, porque esse tempo que eu passei estudando, fazendo cursinho, eu tentei pesquisar um pouquinho mais sobre outras profissões, e o mais bacana foi tentar, assim, me reconhecer em alguma área que talvez eu já tivesse um pouco mais de experiência, entende? E aí, na minha juventude, adolescência, eu participava de muitos grupos de jovens e alguns projetos sociais, e aí acabou que
eu lembrei que o serviço social poderia ser uma opção, né? Já que eu já tinha alguma bagagem. E aí foi dessa forma que eu fiz essa escolha, né? Na época eu fiz serviço social na UES e fiz ciências sociais na UFC. E aí, mais uma vez, a minha irmã falou, não, você não vai fazer ciências sociais, não. Aquela ideia de que você vai ser professora, não, vá para uma área que tem mais possibilidade de trabalho. E aí, acabei optando por fazer o serviço social. Enfim, terminei o curso, fiz o concurso e hoje sou assistente social da UFC, né? Então, é só para exemplificar um pouco de que essa é uma decisão que é difícil para todo mundo, tá? De um modo geral, é importante você fazer uma pesquisa, assim, de algumas áreas que você tem interesse, conhecer talvez algumas habilidades que você acha que tem, né? Mas também tentar ver mesmo o que o teu coração, para onde o teu coração te manda seguir, né? Porque depois que você conclui a graduação, né, depois que você, enfim, passa por essa etapa, praticamente é uma escolha, assim, que define muita coisa da tua vida, né? Define local de trabalho, né? Define pessoas com quem você vai atuar, define uma série de questões. Então, apesar dela ser uma decisão um pouquinho delicada para a gente fazer quando a gente ainda é muito jovem, é importante você ter essa clareza do que você gosta de fazer, fazer uma pesquisa, ainda que mínima, assim, sobre as profissões, aquelas que você tem um pouco mais de habilidade. E também ter consciência de que quando você entra na universidade, você entra num mundo novo, certo? Então, aquilo que você tinha certeza, muita coisa cai por terra, né? Assim, muitas certezas que você tinha, sobre que, inclusive, as matérias que você gostava de fazer, escuto demais, assim, alguns alunos, mas eu amava tal matéria, agora é um terror. Ou o contrário, gente, eu não gostava de determinada matéria, que bacana, agora eu amo matemática, eu amo programação. Então, para você ver que essas escolhas, elas vão acontecendo, esse leque de possibilidades, você vai meio que é um encontro, né? São experiências. E aí é importante que você tenha essa flexibilidade, né? Para justamente aproveitar as oportunidades e na medida que você enxergar novos caminhos, seguir por esses novos caminhos, tá? E aí, falando um pouquinho mais sobre o processo em si, a gente sabe que hoje, para ingressar em qualquer universidade pública, né, o processo é através do Enem. Né? Então, feita a inscrição no segundo ano do ensino médio, enfim, mas já vai hoje, por exemplo, na UFC, você precisa se inscrever no Enem. E aí, lembrando que o Enem é um exame nacional, então você tem que ficar ligado nas etapas, nos prazos, para você não perder, né? Porque não é uma coisa localizada, assim, tipo regional ou por cidade, né? Que essas inscrições acontecem. Acontece uma vez no ano e, assim, é nacional. Então, caso você não tenha, enfim, esse ano você ainda não tenha o perfil para se inscrever no Enem, próximo ano fica ligado, porque normalmente as inscrições acontecem em meados de abril, maio, inclusive quem pode até me corrigir, mas esse ano, acho que em função da pandemia, até, né, foi um pouquinho a mais, eu acho que entrou agora em junho, os primeiros dias de junho, mas isso não é comum. Normalmente, no início do ano, abril, maio, mais tardar, as inscrições para vocês se inscreverem. E aí, o bacana do Enem é que, diferente da minha época, porque eu sou old school, quando eu fiz o vestibular, eu tinha que escolher uma universidade. Então, eu escolhi a UFC para fazer o vestibular. Mas quer dizer, então, que
você não podia tentar a UFRJ, poderia, mas eu teria que viajar lá para o Rio de Janeiro, pagar uma outra inscrição, tentar me adequar à modalidade de prova que a UFRJ, por exemplo, aplicava. Então, hoje é diferente. Então, você se inscreve num único exame e nesse exame, a sua pontuação, você vai poder definir a sua universidade na medida que a sua pontuação, né, for suficiente para entrar em determinado curso, ou você acha bacana sair da sua cidade, por exemplo, quem quer, quero lá, eu vou ficar no Ceará, não. Vou lá para o Rio Grande do Sul. Pronto, então se a sua pontuação foi suficiente, você acha que vai ser uma experiência bacana, você concorre a uma vaga lá no Rio Grande do Sul, mesmo você fazendo a prova aqui em Quixadá, por exemplo. Assim, temos muitos alunos que são de outros estados, né? Inclusive quem está aí no chat, está vivendo essa experiência, né? Ai, não, eu sou lá de São Paulo, sei lá, do Rio, Alagoas, né, alguns estados aqui do Nordeste, e resolvi fazer, né, redes de computadores lá na UFC Quixadá. Com o Enem isso é super possível, isso é super viável, certo? Então é isso. Alguma função, né, do próprio isolamento tá? Porque muitas coisas vão mudar, né? A aplicação da prova, acredito que as datas, né? Acredito que também vai mudar. Então, quem está inscrito no Enem, fica ligado nessas informações para não perder aí o dia da prova, ou enfim. Então, passando um pouquinho dessa primeira fase, que é como ingressar na universidade, como é que é essa experiência para cada um, eu vou falar aqui um pouquinho sobre, super importante, que é a política de assistência estudantil. Lembra que eu falei que você pode, por exemplo, fazer a prova aqui em Quixadá e, sei lá, fazer a tua universidade lá no Rio Grande do Sul. Mas é longe, né? Bem longe. E a gente sabe que, às vezes, a gente não tem condição, né, de ficar, os nossos pais não têm tantas condições de nos manter, aliás, manter a família, né, os nossos irmãos aqui em Quixadá e ainda me manter lá no Rio Grande do Sul, ou enfim, pensando na permanência de alunos que são de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica, o governo federal, desde os anos 2000, mais especificamente nos anos de 2007, né, quando ele lançou o primeiro decreto da assistência estudantil, ele pensou em algumas ações para esses estudantes, para que o aluno ele entre na universidade, né, ele consiga entrar na universidade, mas que ele não corra o risco de sair dela antes de terminar o curso, né? Que qual é a ideia? A gente começar e gostou do curso, se identifica com o curso, ficar até concluir. E aí, quando a gente não tem tantas condições para isso, e aí eu falo condições financeiras mesmo, mudar de cidade, ou mesmo ingressar na universidade, ainda que seja no estado onde você mora, gera um gasto que nem todas as famílias têm condições enfim, de pagar, né? São despesas, às vezes, de aluguel, despesas de material, né? Alguns cursos, os alunos, eles precisam gastar com material, né? Então, pensando nisso, o governo, ele lança essa política, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, uma apresentação que eu fiz, sobre essa política, tá? Como eu falei, né? Eu sou a Kátia, eu sou assistente social aqui do campus, né? O UFC Quixadá.
Pronto, que é a política de assistência ao estudante, O Programa Nacional de Assistência ele tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, né? Então, é importante que fique atento e que a gente está falando aqui sobre as instituições federais. Então, isso envolve universidades federais, institutos federais. Então, se você pretende ingressar numa universidade estadual, aí você tem que ver em relação àquela universidade, o governo do estado tem ações de assistência estudantil, tá? É importante que a gente faça justamente quando você for escolher, a universidade, você tem essa clareza. Então, qual é o objetivo? Democratizar a permanência desses jovens na educação superior, minimizar as desigualdades sociais, reduzir a ação e contribuir para a promoção social pela educação. Então, a quem se volta a política de assistência estudantil? No âmbito dessa política, os estudantes, eles são prioritariamente selecionados, oriundos da rede pública ou com uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês o que seria, então, esse um salário mínimo e meio, assim, que seria essa renda per capita, na verdade, né? Pode ficar confuso, né? Renda per capita, o que é renda per capita? Será que eu sou alvo dessa política? Pronto. Se você é estudante de escola pública, você já é alvo da política de assistência estudantil. Além, claro, de ser aluno de escola pública, existe outro critério que é da renda. E aí, como é que eu vou calcular a renda per capita? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a renda auferida pelo teu pai, pela tua mãe, os avós, enfim, as pessoas com quem você mora, com quem você reside, e vai dividir pelo número total de pessoas. Então, uma família que tem 4 pessoas, só o pai trabalha, tá? E aí é o pai, a mãe, você e seu irmão pequeno, seu irmãozinho, acabou de nascer. Então, o pai ganha R$1.000, tá? Ele trabalha, é feirante, por exemplo, feirante ou pedreiro, enfim. E ele ganha R$1.000 por mês. Então, você vai pegar essa renda, R$1.000, e dividir por 4 pessoas. Então, a sua renda per capita, a renda per capita da sua família, é essa família de R$250. Ou seja, alvo da política de assistência. Ou seja, você corresponde aos 2 critérios principais da política, que é, primeiro, ser oriundo de escola pública, segundo, ter uma renda per capita abaixo de um salário e meio, né? Que hoje dá em torno de R$1.500. Mas, olha, a sua renda per capita é de apenas 250. Então, só pela renda, né, a gente percebe que você é um aluno, sim, que vai ter muita dificuldade de se manter na universidade se o Estado não ofertar alguma ajuda financeira, tá certo? Pronto. Kátia, como é que eu vou conseguir essa bolsa? Como é que eu vou conseguir esse auxílio? Como é que normalmente as equipes selecionam esses alunos? Bom, cada universidade ela vai ter autonomia para executar as ações de assistência estudantil. Então, ações e programas que você encontra na Universidade Federal do Ceará, não necessariamente você vai encontrar, por exemplo, lá no UFRJ. Lá, sim, obrigatoriamente, eles vão ter ações de assistência estudantil, mas não necessariamente são as mesmas aqui da Universidade Federal do Ceará. De um modo geral, elas coincidem, até porque a própria política orienta as ações que são importantes que as universidades tenham, que são políticas de moradia, alimentação, saúde, certo? Então, aqui na UFC, a pró-reitoria responsável, né, por gerir essas ações é a PRAE.
E aí, caso vocês tenham curiosidade para conhecer melhor a pró-reitoria, vocês vão entrar aqui no site. E aqui é o site da pró-reitoria, né? Como eu falei. Aqui tem algumas notícias. De um modo geral, gente, fiquem cientes que todas as universidades federais, elas vão ter uma pró-reitoria, assim, que vai ser responsável por gerir essas ações, né? No caso, aqui da UFC é a PRAE. E aí, se você tiver curiosidade, você vai vir aqui, aí aqui tem sobre a PRAE, por exemplo. Aí aqui fala um pouquinho sobre a PRAE. Tá vendo aqui do lado? Você vai ter algumas ações já de assistência estudantil, ó. Tem ajuda de custo, tem o auxílio creche, eu vou falar um pouquinho de cada um desses daqui a pouco, tá? Auxílio emergencial, o auxílio moradia, enfim, tem um acompanhamento ao estudante, porque além da bolsa, além do recurso financeiro, de modo geral, vocês estudantes precisam de um acompanhamento, em alguns casos, mais próximo mesmo. E aí existem equipes de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, voltados para atendê-los. Tem a bolsa de iniciação acadêmica. Vocês percebem? Tem uma série de ações. A Universidade Federal do Ceará, ela, de um modo geral, tem ações, assim, em vários âmbitos, né? Então, tem a residência universitária, tem o restaurante universitário, que é o RU, né? Vocês vão ter a oportunidade, gente, de conhecer o RU, tanto aqui em Quixadá, né? Quanto em qualquer campus da UFC, salvo não me engano, exceto Crateús. Mas Sobral tem um restaurante universitário, Quixadá tem restaurante universitário, Sobral, já falei, Russas, né, também tem um restaurante universitário. Uma experiência maravilhosa. Quem está com saudades do RU, né? Quem não está com saudades do RU? Aqui tem os editais e resultados. Eu estou mostrando para vocês aqui o site, mas depois, com mais calma, vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Voltando, então. Então, a PRAE ela é responsável por gerir as ações de assistência estudantil em toda a Universidade Federal do Ceará. Mas é sempre bom lembrar que a Universidade Federal do Ceará ela tem unidades descentralizadas no interior do estado. Como eu falei, né? A gente tem Sobral, tem Russas, em Fortaleza, realizadas por bairro, né? Então, a gente tem ali no Pici, a gente tem uma unidade, a gente tem outra ali no Benfica. E aí, por exemplo, essas ações de assistência estudantil, no interior, você vai encontrar também. Então, você decidiu que vai fazer um curso lá em Fortaleza, não tenha dúvidas, você vai encontrar ações de assistência estudantil lá. Se você decidir que vai fazer um curso aqui no nosso campus, não tenha dúvidas, você vai encontrar também ações de assistência estudantil aqui no campus. E, no caso, aqui, o núcleo, né, o setor responsável por acompanhar os alunos é o NAIS, que é o Núcleo de Atendimento Social ao Estudante, tá? Inclusive, eu sou assistente social e estou vinculada ao NAIS. Nós também temos psicólogo, a psicóloga, né, que é a Iris, e a gente também tem uma nutricionista, que é a Ana. Eu vou entrar aqui também no site da UFC Quixadá, mas já de antemão, a gente aqui oferta as seguintes bolsas e auxílios, né? O auxílio moradia, a bolsa de iniciação acadêmica, o auxílio emergencial, o auxílio creche e a isenção da taxa de RU, tá? Kátia, mas lá no site da PRAE tem residência universitária.
Quer dizer, então, que o campus não tem a residência universitária? A gente não tem a residência universitária, pelo menos por enquanto. O que a gente tem é o auxílio moradia, tá? Então, fiquem calmos, porque eu sei que a maior demanda é por morar, né? Que não é da sede do campus, a maior demanda é como eu vou morar, né? De que forma, né? Eu vou ficar nessa cidade, né? Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o auxílio moradia. Eu vou entrar aqui no site do campus para vocês conhecerem um pouquinho aqui o nosso site. Pronto, esse aqui é o site. Aí aqui do ladinho você vai encontrar, né, conheça o campus, né, as ações de ensino, extensão, pesquisa. Aqui são os docentes, se vocês tiverem curiosidade. Quem são os professores? Vocês vêm aqui, clicam, tem a fotinho deles. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tem PRAE, tá vendo, ó? Assistência estudantil. Pronto, vamos clicar aqui. Pronto, você vai encontrar os editais, organizados, inclusive, por ano, né? Então, nesse ano de 2020, a gente teve vários editais, né? Eu vou começar com o primeiro deles, aqui o edital unificado. Aí, nesse edital unificado, a gente disponibiliza, a gente oferta, né, justamente aquelas bolsas e auxílios que eu falei, que tem aqui no campus. A BIA, o auxílio moradia, emergencial, creche e a isenção da taxa de RU. A gente teve outros projetos, né? Mais recentemente, a gente teve também o edital do auxílio à alimentação emergencial. A gente está vivendo um momento atípico, né? E aí a Universidade Federal entendeu que aos alunos caberia ofertar um auxílio à alimentação emergencial na falta, né, do restaurante universitário, né? Na falta física do restaurante universitário. Mas aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão encontrar no ano de 2019 também outros editais, enfim. Aqui tem uma série de documentos, tá? Aí, se vocês... eu tô curiosa agora. Entrei no site, eu tô curiosa. Eu quero saber o que faz a psicologia, por exemplo. Aí você entra aqui, aí aqui fala um pouquinho sobre a psicologia. Lembrando, gente, que a política de assistência estudantil não é só bolsa e auxílio, tá? Claro que esse é o bloco principal, né? Porque a gente sabe que os alunos precisam de recursos para permanecer na universidade, mas existe também o atendimento, né? Então, aqui no campus a gente tem a psicóloga, que é a Iris, tá? Aí, a Iris, ela vai falar um pouquinho como é que ela trabalha, né? O que ela oferece, o serviço de psicologia. Aí aqui a gente tem a nutrição, então aqui fala um pouquinho sobre a importância da nutrição, né? E também a gente tem né? Serviço social. Então, aqui tem a página, né, do serviço social falando um pouquinho o que é e as notícias relacionadas, né? Então, tá vendo? Várias chamadas aqui de renovação de auxílio, processo seletivo. Então, são só algumas notícias. Vou pedir para o colega colocar agora na apresentação, que aí a gente vai avançar, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre a Bolsa de Iniciação Acadêmica, tá? Oferta, né, bolsas e auxílios. Só para a gente, né, relembrar, essas bolsas e auxílios, elas são ofertadas para os alunos que são de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica. Esse contexto de vulnerabilidade socioeconômica, ele é atestado, né, por uma série de documentos que os alunos entregam no período de lançamento dos editais. Então, é importante que vocês fiquem atentos. Assim que vocês ingressarem na universidade que vocês escolherem, procurem um setor responsável. Seja se for em Fortaleza, na praia, se for aqui no campus do UFC que já dá, procure o NAS,
Enfim, se for em outro campus, você vai procurar a equipe responsável. Super simples, é só perguntar onde é que fica a assistente social, a psicóloga, onde é que eu me informo sobre assistência estudantil, sou de um outro município, ou enfim, estou precisando de ajuda para ficar na universidade. Qualquer pessoa na universidade, seja professor, seja um outro servidor, ele vai te dizer onde você vai procurar essas informações, tá? Então, por quê? Porque para você ser selecionado nessa bolsa, como eu falei, você precisa participar de um edital, né? Aqueles editais que eu mostrei. Já fique atento em relação à documentação, para você, caso precise mudar de cidade, você já tem uma noção do que você vai precisar, tá? Mas, de um modo geral, você vai precisar participar de um processo de seleção, tá? E aí, os mais vulneráveis serão concedidos uma bolsa, né? Pode ser uma bolsa, pode ser o auxílio moradia. Então, que a BIA, que é a Bolsa de Iniciação Acadêmica, que é uma das bolsas que a gente oferta. Uma experiência, antes de tudo, a BIA ela é uma experiência muito bacana, porque o aluno que ele ingressa na universidade, né, nos 2 primeiros anos de curso, ele tem essa bolsa voltada especialmente para esse aluno. A gente sabe que quando a gente, enfim, ingressa na universidade, a gente saiu do ensino médio, né, e aí desconhece muita coisa, ou, enfim, não tem muito traquejo, né? Então, a BIA, ela te dá a oportunidade de você conhecer um projeto. Além do recurso, você ganha uma bolsa de R$ 400, mas além do recurso, a experiência é extremamente importante. Por quê? Porque lá você vai conhecer um projeto, lá você vai conhecer professores e outros servidores com uma experiência, seja experiência na área de pesquisa, na área de extensão, na área de ensino, e não precisa ficar assim, quando você é selecionado, com receio de será que eu vou dar conta? Entrei na universidade, já vou ganhando uma bolsa e vou precisar dar conta, né, desse projeto. A BIA, a intenção é justamente ser uma bolsa de iniciação, de iniciação acadêmica. Então, você vai ficar, muitas vezes, ali mais como um observador. Você vai ter na universidade alguém, né, de referência para tirar dúvidas, né? E até para você conhecer com um pouco mais de profundidade algumas áreas do seu curso. Então, é muito comum aqui no campus UFC Quixadá, né, onde a gente tem 6 cursos, às vezes um aluno, por exemplo, de sistema de informação, ele é selecionado na BIA e ele vai ter uma experiência num projeto, e esse projeto ele exige talvez um conhecimento um pouco maior assim, de um outro curso, por exemplo, de redes de computadores, por exemplo. Às vezes você nem tinha, né, se atentado para esse curso, redes de computadores, mas você percebe que no projeto você tem uma identificação, uma afinidade, às vezes você se descobre às vezes nesse projeto. Poxa, eu nem tinha dado a devida atenção para esse curso. Agora com o projeto eu descobri que na verdade o que eu gosto mesmo é de redes de computadores. Nem imaginava, né? E aí se você não passa por essa experiência, você pode passar assim alguns semestres até descobrir que na verdade você tem uma afinidade com redes de computadores e não, por exemplo, com o sistema de informação ou engenharia de software, enfim. Mas também pode acontecer o seguinte, ó, você é do curso de redes de computadores e você é alocado num projeto e que o professor, enfim, tem uma proximidade maior com o curso de redes. Sonho do aluno, né? Sou de redes e vou já ter uma vivência no curso que eu escolhi para minha vida. E aí, se você tinha dúvidas sobre o que você queria, às vezes você nem tem mais,
Porque aí você se descobre já nos primeiros semestres que em redes de computadores, eu quero muito, muito mesmo essa área específica. Por quê? Porque eu tive essa experiência da bolsa, né? Então, a Bia, ela é muito interessante por isso, porque além do recurso, que é bacana, que é, né, essencial para alguns alunos, a experiência acadêmica, ela também é muito importante para definir, inclusive, a tua trajetória na universidade, tá certo? Então, essa é a Bia. A gente agora vai para a gente agora vai para auxílio moradia. Como eu falo, a Bia, qualquer aluno ingressando na universidade pode pleitear a Bia, certo? A bolsa, né? Por quê? Porque ela não tem, assim, um outro critério que não seja esse. Está ingressando na universidade e ser aluno de vulnerabilidade socioeconômica. Mas o auxílio moradia, né, que é um outro recurso, esse, além de você ser de vulnerabilidade socioeconômica, a ideia é que você seja de outro município, entende? Então, esse recurso aqui, ele é destinado especificamente para os alunos que não são de Quixadá, tá? Então, se você é de Quixadá, aqui da sede, né, mora aqui pertinho, então, você não vai se inscrever, por exemplo, para o auxílio moradia. Você vai se inscrever para a BIA, você vai se inscrever para outros recursos, para outras bolsas, mas para o auxílio moradia não. O auxílio moradia, ele é endereçado, ele é voltado para os alunos que são de fora. E aí, só um dado aqui para vocês, é que aqui no campus do UFC Quixadá, a maior demanda é por auxílio moradia. Por quê? Porque a gente tem um número muito grande de alunos que são de outros municípios, de outros estados. Praticamente 80% dos alunos são de outras cidades. Então, para você ver assim, né, que é um recurso bem importante, né? E o valor desse recurso é R$500. Eu vou falando os valores, né, porque aí vocês já têm uma noção. Então, a BIA, o recurso é 400 e o auxílio moradia, o recurso é 500. R$500. O bacana do auxílio moradia é que, além de você receber esse recurso mensal, você fica isento do restaurante universitário. Como eu falei, o restaurante universitário, né, você vai ter restaurante universitário, assim, praticamente em todas as unidades, 30, cada refeição. Aqui no campus a gente tem almoço e jantar. Então, se você não é do auxílio moradia, por exemplo, ou você não é apenas isento do restaurante, você tem que pagar essa taxa de R$1,30, que a gente sabe que faz diferença, né? Chega no final do mês, R$1,30, né? Multiplica aí 2 vezes ao dia, vezes 20, né? Que é o número de dias assim, letivos no mês, faz uma diferença. Então, o aluno que é selecionado para receber o auxílio moradia, a isenção ela já vem embutida, vamos dizer assim. Mas aí, Kátia, como é que fica? E se eu não conseguir, de primeira, por exemplo, o auxílio moradia, enfim, por algum motivo, a gente tem normalmente muitos inscritos para o auxílio moradia, sabe? Como é que eu faço para conseguir a isenção? Pronto. No mesmo edital você pode se inscrever também para isenção. De um modo geral, a isenção ela é bem tranquila. Não temos assim um limite de vagas. Para vocês terem assim uma ideia, esse ano a gente tem ao todo 200 isentos, né? Mas só esse ano a gente deu isenção para 100 alunos, né? Então assim, dos alunos que se inscreveram, aqueles que colocaram a documentação, praticamente todos ficaram isentos da taxa do restaurante universitário, certo? Pronto. Então tá, Kátia. Então quer dizer que tem BIA, tem auxílio moradia, tem a isenção, massa. Mas aí, Kátia, se acontecer alguma situação muito complicada na minha vida,
eu não tenho nenhuma bolsa, né? Enfim, por algum motivo não tenho BIA ou não tenho nenhuma outra bolsa. Até posso ser, por exemplo, do auxílio moradia, mas aconteceu uma situação que tornou, assim, o meu contexto muito difícil, assim, um drama mesmo. Normalmente são quebras de vínculos familiares, situações que envolvem saúde, por exemplo, também a gente tem demanda. Aí o aluno ele pode pedir o auxílio emergencial, daí o nome, né? Emergencial, porque você não esperava, por exemplo, ter uma ruptura do vínculo familiar, você não esperava, por exemplo, enfim, passar por um procedimento de saúde, né? Isso, enfim, você não ter condições de arcar, né? Medicação, ou com alguma prótese, órtese, e às vezes o SUS ele não oferece. Aí você vai pedir o auxílio emergencial, tá bom? O valor do auxílio emergencial é R$ 400. E por fim a gente tem o auxílio creche, tá? O auxílio creche aí é um público bem específico, são alunos que já são pais, mães, e aí tem bebês, né, crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. Nesse caso, o aluno ele precisa coabitar com essa criança. No caso, né, vocês precisam estar juntinhos na mesma casa para você poder solicitar o auxílio creche. E aí eu vou deixar aqui alguns falei, de um modo geral, as universidades, todas as universidades federais, tá? E institutos federais, eles têm recursos para assistência estudantil. De um modo geral, esses recursos, eles são destinados aos alunos de vulnerabilidade e o modo como a gente seleciona os alunos é edital. Então, as universidades, elas lançam o edital. Então, é importante que você fique ligado em algumas questões, porque um dos maiores motivos para indeferimento está bem aqui, sabe? Está bem aqui, que é a questão da documentação. Então, quando você se inscrever, fique muito ligadinho na documentação que o edital pede. Não negligencie nenhum daqueles documentos, gente. Para vocês terem assim, uma ideia, a gente teve, nesse ano, aproximadamente uns 310 inscritos para os processos de assistência estudantil, né? Que eu já falei. Gente, olha, pelo menos uns 80 ficaram indeferidos por documentação. Então, para assim, você ficar realmente ligado. E assim, a gente tenta salvar o que a gente dá da documentação do aluno, né? Assim, mas documentos que envolvam comprovação de renda, né? Comprovação de moradia, enfim. Se você não incluir, você corre um risco muito grande de ficar indeferido. Então, fiquem ligados, porque a gente que compõe a equipe, a gente também sofre muito, né? Porque às vezes a gente até vê que o aluno ele precisa, assim, na justificativa, foi uma justificativa densa, você percebe que vai ser muito delicado para aquele aluno permanecer na universidade sem aquele recurso, mas o edital ele determina, pelo menos aqui na UFC, que se o aluno ele não incluir o documento, por mais que ele diga que a situação é difícil, se ele não comprova, não há muito o que fazer, certo? Então, outra coisa também que é importante vocês ficarem ligados são os prazos. E aí, tanto os prazos de publicação dos editais, quanto os prazos do edital. Chegou na universidade, primeira, segunda semana, como eu falei, procura a equipe. Por quê? Porque os editais eles são lançados sempre no comecinho dos semestres, para você não perder o prazo. E quando você se inscrever, fica ligado nas etapas. Tem etapas de, como eu falei, né, da documentação. Então, tem período para você se inscrever, período para você deixar a documentação, período para resultado parcial,
e aí se você ficar indeferido por um motivo sem recurso, ainda que você tenha razão, a gente não pode fazer mais nada, né? Então fique ligado nas etapas e procure sempre atualizar as informações, tá? Então você entrou, você se inscreveu e ao longo do processo de seleção mudou alguma coisa na sua composição, alguém deixou a família, enfim, alguém nasceu na família, né? Vou falar de coisas boas, né? Então, o irmão mais novinho nasceu, enfim, é alguém que veio morar com vocês, então você tem que atualizar essa informação com as equipes. Além dessa atualização, é importante que vocês fiquem ligados nos endereços de e-mail e contato telefônico que vocês disponibilizam para secretaria acadêmica, né? Aqui na UFC a gente tem um sistema, né, que é o SIGA, que é um sistema eletrônico. Quando você se inscreve, quando você se matricula, né, você é apresentado a esse sistema e lá você vai incluir seus dados de e-mail, contato telefônico. Então é importante que você mudou de e-mail, mudou de telefone, vai lá e atualiza, tá? Então, assim, de modo geral, é isso. É o que a gente, o campus do UFC Quixadá, ele oferta no âmbito da assistência estudantil. São essas bolsas, são esses auxílios. E como eu falei anteriormente, as equipes. A gente tem tanto psicólogo, nutricionista, quanto assistente social. E aí, se você precisar conversar, se você tiver alguma dúvida, se você estiver passando por algum problema, essas equipes elas estão ali à disposição do aluno para ajudá-lo, tá? E aí eu, enfim, fico aí à disposição para alguma dúvida, algum comentário, caso alguém queira acrescentar ou, enfim, pedir alguma informação. Oi, Kátia. A gente está em prestar o Enem para a ES em Quixadá. E ela está perguntando sobre os benefícios, se eles são acumulativos. Por exemplo, eu posso receber auxílio moradia e bolsa de iniciação acadêmica? Pronto. De um modo geral, a gente tenta descentralizar esses recursos, né? Então, a depender da sua situação, né, de vulnerabilidade, você pode considerar, por exemplo, o auxílio moradia com o auxílio emergencial, dependendo da situação, como eu falei. Pronto. De um modo geral, a gente tenta descentralizar os recursos. Por quê? Porque a gente tem um número de inscritos muito maior do que o número de vagas que a gente vai ofertar. Para você, vou dar um exemplo aqui para você, não é para você ficar desesperançosa, não é isso. Para esse edital de agora, a gente vai atualizar, mas a gente tem 49 vagas, mas a gente tem 150 inscritos, né? Para a bolsa de iniciação acadêmica, a gente tinha, né, 108 vagas, mas a gente teve próximo de 150 inscritos. Percebe que o número de bolsas é menor do que o número de inscritos? Então, a tentativa, até porque o perfil do aluno do campus UFC Quixadá, se você tem interesse em, né, estudar conosco, ele é muito parecido. De modo geral, as rendas per capita, elas são muito parecidas. De um modo geral, a maioria das famílias, elas são famílias de agricultores ou famílias onde só um dos membros trabalha, no caso o pai, às vezes, ou a mãe, e normalmente é um trabalho informal, né? É costureira, é pedreiro, né? Dificilmente, assim, você vai ter um perfil muito diferente disso. O que eu quero dizer é que todos precisam. Todos, de modo geral, estão numa situação muito delicada.
E a gente sabe que esse recurso, às vezes, ele vai fazer uma diferença enorme na vida daquele estudante. Claro, se tem um estudante que está numa situação extremamente grave, dramática, né? Aí sim a gente vai ter todo um cuidado, né? Para se aquele recurso não tem sido suficiente, de modo geral, todos os alunos que se inscrevem, eles possam ficar com algum recurso, seja a BIA, que aí é mais voltado para o aluno ingressante, seja o auxílio moradia, que é para o aluno que não é aqui da cidade, o emergencial, uma situação, né, que nem o aluno esperava, e a isenção. Então, e o creche, né, para quem tem filho. A tentativa é descentralizar ao máximo para a gente poder contemplar o maior número de estudantes, porque, como eu estava falando, o perfil do aluno, ele é muito parecido. De um modo geral, a renda per capita é muito parecida, as profissões, né, dos pais são muito parecidas, mas claro que tem situações que são bem dramáticas, e aí a gente precisa ter esse cuidado, tentar, né, ter um pouco mais de atenção para aquele caso. Mas todos, de um modo geral, são bem delicados. E a gente tem muitas opções, né? Tipo, tem esses auxílios, o aluno também pode tentar bolsa, como, por exemplo, monitoria, o PET é uma bolsa, PASSE, INOVE, alguma pesquisa com professor pode virar uma bolsa. Isso, a Ana Lívia, ela chama atenção para um dado bem importante, assim. O que eu estou apresentando aqui para vocês são as bolsas, né, e auxílios da assistência estudantil. Ou seja, o critério é você ser vulnerável, né, economicamente. Mas a UFC e as universidades, elas têm outras bolsas. Existem muitas outras bolsas que aí o critério não é vulnerabilidade. O critério é mérito acadêmico, entende? É você ter um bom histórico, é você ter né, enfim, gostar de alguma área. Aí pronto, a universidade ela vai também ofertar outras bolsas. Pode algum aluno estar com dúvida. Então, Kátia, quer dizer que para a bolsa de assistência estudantil não interessa o meu rendimento acadêmico? Não, para entrar não. O que a gente vai ver e analisar é a vulnerabilidade socioeconômica. Claro, quantidade de créditos que você está matriculado, né? Assim, quantidade de horas. É óbvio que a gente vai, né, ter algumas especificidades, mas o nosso foco, o que a gente observa é a questão da vulnerabilidade socioeconômica, diferente de uma bolsa de mérito acadêmico. Mérito acadêmico, você, independente da sua condição financeira, você tem que ter um bom histórico, você tem que ter, né, ter afinidade com alguma temática, com alguma área de estudo ou pesquisa. Então, é importante ter fazer essa distinção. A gente tem só um comentário da Carla. A Carla comentou que o curso de ES é maravilhoso. Olha aí, galera. Vamos defender os outros cursos. Assim, todos os cursos assim são bem elogiados, assim. Uma coisa bacana aqui do campus é que, de modo geral, os profissionais, eles são bem abertos, muito acessíveis. Então, o aluno que ingressa, que vem chegando aqui no campus, assim, a gente tenta acolhê-lo, até porque fora de outros municípios, de outras cidades, do que mesmo aqui de Quixadá, né? Então, eu acho que é meio que cultural, assim, meio que uma cultura do campus, de tentar acolhê-los, né? Integrá-los a essa rotina, e aí as coordenações, elas desempenham um papel super importante, né? De conversar com os alunos, de encaminhar esses alunos, né? Para os serviços de psicologia, por exemplo, serviço social. Então, assim, se você está com dúvida, né? Será que eu vou me adaptar? Vou para uma outra cidade, que medo, né? Será que eu vou me adaptar?
esse é um medo muito comum. Tá? Você não sinta sozinho. A maioria dos estudantes que vem aqui para o campus, você vai encontrar vários outros histórias muito parecidas. Também é um relato de que é uma experiência muito bacana. Eu não sei, Ana Lívia, você é aqui de Quixadá? Não, eu sou da cidade vizinha. Olha, então Mas precisou. a questão, não sei se é por conta do campo não ser como o campus da capital, né, que é grande. Nosso campo, ele, em relação à capital, é um pouco menor. Mas tem essa proximidade da assistência social, até da secretaria acadêmica, dos diretores, professores. Você tem esse vínculo maior, né? Eu vejo o pessoal falando muito isso, eu também fui dizer, sabe? O aluno que ele chega aqui no campus, como eu estou falando, é universal esse sentimento, né, de não se sentir tão integrado nos primeiros dias, mas fique tranquilo porque você vai encontrar alunos que passaram pelo mesmo que você, e a gente tem inclusive núcleos e células que se voltam para tirar dúvidas, né, que é o passe a dúvida. Tem grupos de WhatsApp para te ajudar a escolher onde morar em Quixadá, com quem dividir aluguel, dicas sobre onde encontrar o que aqui em Quixadá, os serviços. Normalmente, na primeira semana de aula, os PETs se organizam também para acolher esses alunos. Então, assim, fique tranquilo, assim, na medida do possível. Porque viva essa experiência também. É uma experiência bacana. A gente sobrevive. Olha, a gente sobrevive. A gente passa por isso, mas a gente sobrevive. E depois a gente sai até mais fortalecido, Ana. Como é que você avalia a sua experiência de sair, mudar de cidade? Ainda sente falta do colo da mãe, do pai, do avô, avó? A minha cidade, algumas cidades, né, tem isso também, principalmente as cidades em torno, a Quixadá, eles mandam um ônibus no final da semana, né, para buscar os alunos. Então, de vez em quando a gente vem em casa, dá um oi. Pronto, na Lívia tem esse privilégio, morar relativamente próximo. Mas tem alunos que são de outros municípios, assim, mais afastados, né? Até de outros estados. E sim, é um rompimento, né? Você vai ter que romper um pouquinho ali, não romper o laço que eu falo, mas romper um pouco com essa zona de conforto, sabe? Às vezes a gente não fica na nossa zona de conforto, tô mais seguro, não, porque aqui eu tenho quem cozinhe para mim, quem lave, passe a minha roupa, então, não vou não, tá muito difícil. Então, essa experiência e essa possibilidade de você ir para uma outra cidade é muito bacana, porque são vários os aprendizados. Tem essa questão, né, enfim, da carreira, da profissão, mas a experiência pessoal também ela é muito rica de aprendizados, é muito bacana. Então, não fique na dúvida, tipo, não faça com que essa dúvida até às vezes impeça de você progredir. Eu sou de outro município, será que isso vai dar certo? Você vai com medo, mas vai mesmo assim, tenta, né? Não se sinta paralisado diante desse medo, dessa dúvida, porque é um medo e uma dúvida muito comum em todos os estudantes que passam, né, por essa experiência. Mas a Ana Lívia sobreviveu. Tem outros alunos aqui também, né, na live aqui organizando que sobreviveram também, então você vai sobreviver. A gente não recebeu mais nenhuma outra pergunta, então acho que as dúvidas ficaram esclarecidas. E a gente agradece muito a sua participação, Kátia, por tirar essas dúvidas, esclarecer tudo. É muito importante para esses alunos, tanto quem está chegando, até para quem ainda está, que às vezes ainda é meio perdido. Sim, gente. Normal, não fique...
não fique assim, tá perdido, ok. Às vezes a regra é tá perdido, assim, é difícil você já chegar super, né, orientado, então não se sinta mal, porque ainda, né, até porque esse semestre foi um semestre bem delicado, né, porque teve a interrupção, né, das atividades presenciais, então muitos alunos nem vivenciaram a universidade, né, esse contexto da universidade, os espaços da universidade. Então, acredito que alguns alunos ainda têm dúvidas, talvez até sobre a assistência estudantil. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Fico à disposição sempre que vocês, enfim, né, enfim, entendam que é relevante o que a gente tem aqui para falar. Eu fico à inteira disposição e muito obrigada por quem acompanhou aí, né, essa 1 hora e pouquinho aqui de conversa. Eu falo muito, falo muito, mas espero que eu tenha, são as informações, né? Obrigado, Kátia. Obrigado, Kátia. Então, a você, obrigada a você. Eu vou só o peixe aqui, né? A gente encerrou com a Kátia o primeiro dia de live do Infogel 2020 e foi muito legal. Esse foi o TI por Elas do primeiro dia do Infogirl 2020 online. Agora você pode clicar no vídeo de cima e conferir o papo com elas sobre os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, ou opção de baixo, onde encontrará a playlist com todos os vídeos do evento.